Fala aí galera, tudo bem com vocês? Beleza, tô gravando mais um vídeo, entendeu? Tô gravando mais um vídeo pra você. Hoje eu vou gravar um jogo de carro aqui, entendeu? Drift 2, entendeu? Eu vou gravar pra você aqui, entendeu? Isso, vamos jogar aqui. Esperar carregar. Tô de fone, galera, aqui, ó. E jogando. Aí vai encher o coração. Aí vamos jogar. Demora um pouco, né? Aí foi. Vamos lá. Перестал посмотреть. Не могу сказать одно. Будь у меня время, я бы не тратил его впустую.